Mais uma vez, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todas e todos. Mais um dia especial de encontros e de muita celebração. Sempre quando nos reunimos aqui, especialmente no louvor, que eu entendo o louvor como uma forma de oração, nestas orações cantadas, acho que a gente se emociona junto, né? É um pouco desse toque de Deus em nossas vidas, abrindo caminhos para que nós possamos chegar num ambiente como esse e ter um tempo de compartilhamento das Escrituras, compreendendo a nossa fragilidade e sabendo que tudo será feito a partir daquilo que o Senhor deseja, que seja a partir da vontade dEle em nossas vidas. Por isso, eu quero hoje fazer a minha última reflexão de uma série de 3 domingos, onde eu tenho falado sobre identidade divina. Nós iniciamos no segundo domingo de janeiro, falando da identidade, ou dessa identificação da persona de Deus e da nossa existência. A experiência, né, de conhecer a Deus e se conhecer. E depois nós percorremos o texto que fala de uma revelação a partir das nossas fragilidades. O quanto nós precisamos, né, fazer com que o conhecer, né, a nossa fragilidade, os nossos medos e receios sejam identificados para que eles não atrapalhem a nossa relação com o Criador, com o nosso Deus. Por isso, o amor de Deus, a graça, a manifestação da sua plenitude, do seu cuidado, são características da sua identidade. E eu desejei conversar com vocês a partir desse lugar. Desejei conversar com vocês a partir dessa ótica. Por isso, antes de fazer a leitura, eu vou orar. E eu peço para que você faça uma oração. E nessa oração, seja uma oração de entrega ao Senhor, no sentido de que Ele te use. Para que a voz dEle fale ao seu coração, à sua consciência, e que você possa aprender para que essas práticas sejam reais no seu cotidiano. Amém? Consagre o seu coração e mente ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, com alegria, pela oportunidade que temos de estar aqui ao seu lado, reunidos em família, em comunidade, sabendo que somos um corpo, né, tão diverso, mas que se manifesta a partir do desejo e da sua vontade. Peço que o Senhor use as nossas vidas, peço que o Senhor provoque os nossos corações, nos traga os seus ensinamentos, e a partir deles nós possamos refletir vida, transformação, renovação a todas e todos que estiverem à nossa volta. Aqueles que o Senhor colocar ao nosso caminho, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, de vida, de salvação. Nos orienta e nos faz participantes da sua identidade, a identidade divina. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, nós vamos ler a partir do verso 31 e vamos seguir. Mateus capítulo 26, vamos ler a partir do verso 31. Você pode acompanhar essa leitura no seu aplicativo, na sua Bíblia. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, você é muito bem-vindo, que esse tempo seja precioso para ti.
acompanhe esse texto, ouça essa mensagem, que o Senhor fale com todos. No versículo 31, Jesus alertou-os: antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. O verso 33 diz: mas Pedro, todo afoito, afirmou: ainda que todo mundo fuja, nunca fugirei. Versículo 34, Jesus respondeu: não tenha tanta certeza, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mateus 26, verso 35, Pedro protesta, falando sem pensar: ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Esse texto expõe para nós mais uma das mais sagradas atividades de Cristo, no ambiente da relação, no ambiente do diálogo, no ambiente também da amizade e, por que não dizer, também no ambiente da oração. Se você percorrer todo esse capítulo, e eu até faço essa sugestão, que você nessa semana leia esse capítulo completo, porque se trata de um dos momentos mais difíceis de Jesus. Um momento que antecede a entrega, a crucificação e a sua morte. Jesus está num momento difícil da sua trajetória e ele chama os seus discípulos para perto. No momento mais difícil da vida dele, ele chama os seus amigos para mais perto. Chama também os seus amigos para participar dos seus últimos momentos e talvez os mais intensos. Porque depois de uma caminhada, de uma longa jornada, de tanto afeto, de tanto conhecimento, de tanta troca, Jesus agora, lá no comecinho do capítulo, você vai ver que ele é ungido por uma mulher. E a expressão daquela mulher que unge os pés de Jesus com um perfume é um ato de ungir o seu corpo para a morte. É um preparo do Cordeiro para o momento da sua crucificação e morte. Logo após, Jesus tem uma conversa muito franca, muito dura, uma mensagem muito honesta também, porque Jesus vai falando para os discípulos aquilo que haveria de acontecer. Chama os discípulos para um diálogo e mais uma conversa dura de ser feita. E Jesus, diante deles, diante dos discípulos, prevê a sua morte, prevê a sua entrega. E antes de tudo, prevê até mesmo a sua traição. A traição que acontecia no ambiente das suas relações. Um dos discípulos o trairia. Então, dentro dessa trama, né, de tanta dor, de tanta falta, né, quase como um vácuo na existência e no coração de cada um daqueles discípulos, Jesus faz essa previsão. E ele não faz assim uma previsão do nada. Faz a partir de uma reflexão que o próprio texto indica. E aqui, claro, o texto não fala, mas é no livro de Zacarias. O profeta Zacarias, lá no capítulo 3, faz essa profecia dizendo que Jesus seria entregue à espada. E os seus se afastariam. Então Jesus fala para os discípulos desse momento, que ele seria entregue e os discípulos seriam dispersos. No entanto, Jesus também nos ensina, nesse ambiente, a força e o poder do perdão.
capacidade do perdão de restaurar coisas que poderiam estar mortas. Ensina que o perdão é possível até mesmo para aqueles que o traem. O perdão é possível até mesmo para as pessoas que se afastaram, que se distraíram, né? Fala que o perdão também chega para essas pessoas. Jesus teve a nobreza, né? Teve a grandeza de perdoar aqueles que o negaram. Jesus teve a grandeza de perdoar aqueles que o abandonaram. Isso é extraordinário. E nós precisamos aprender muito com Jesus, a ter a nobreza e a grandeza de perdoar até mesmo aquelas pessoas que nos feriram, nos machucaram, se afastaram, nos abandonaram. O poder do perdão, que cura relações, pessoas, cura a nós mesmos, cura o nosso coração. O perdão é um ato de coragem. O perdão é para os corajosos. E Jesus foi corajoso. E nesse ato de coragem, você dissipa, deixa de lado todo o orgulho. Deixa de lado toda a soberba e também o rancor adquirido em meio àquelas tensões. O perdão tem esse poder. O poder de dissipar o orgulho, de dissipar o rancor e de abraçar o amor, de abraçar a reconciliação. O poder tem essa força. E o perdão tem essa força, tem esse poder de se manifestar, cuidando do nosso coração e promovendo oportunidade de reconciliação aos nossos pares, aqueles que estão à nossa volta. É uma das maiores virtudes da humanidade. É uma das maiores virtudes da humanidade. Ele também nos ensina que apesar da dificuldade, das tensões, do dia mau, das nuvens carregadas, o perdão nos liberta. O perdão nos liberta de toda a opressão. O perdão nos liberta de todos os medos. Ou melhor, o perdão nos liberta da opressão do medo. Não necessariamente do medo, mas da opressão que o medo promove nos nossos corações e em nossas vidas. Por isso, é um processo de ensinamento. Ele nos ensina, nos dando a capacidade de discernir o dia mal, e ainda que nós estivermos num caminho de sofrimento, de dificuldade e de muito medo, que esse medo não nos oprima. E como o medo não nos oprime? Quando nós compreendemos que nós estamos num lugar ou no caminho de liberdade, de libertação, de renovação e de transformação. É um amor que nos lança para um caminho de renovação, de mudança. Jesus expõe a nobreza de perdoar e acolher todos os seus discípulos em sua fraqueza. Isso é extraordinário. Acolhe todos os seus discípulos, especialmente também no seu pecado. Então é importante perceber que Jesus não se afasta das pessoas ao reconhecer nelas a sua fragilidade. Jesus não se afasta das pessoas ao reconhecer em cada uma delas o seu pecado. Jesus está muito consciente ao nosso respeito. Jesus não está alienado ao nosso respeito. Jesus não está desinformado. Também não está desatento à nossa condição humana. Ele sabe da nossa condição, sabe dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa fragilidade, sabe dos nossos defeitos, né? Dos nossos pecados, daquilo que fazemos e que, ora, fazemos no automático,
ou fazemos não querendo fazer. Sabe, dessa nossa finitude, né? Dessas nossas incapacidades. Ele sabe dessas coisas, não está alienado à nossa condição humana, e mesmo assim, quando no texto olha para Pedro, não pressupõe de Pedro virtude nenhuma. Como também não pressupõe de nós qualquer tipo de virtude. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, ou melhor, o amor de Jesus, aí eu vou parafrasear Martinho Lutero, quando ele diz que o amor de Jesus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Jesus cria o que vale a pena ser amado. O amor de Jesus não se destina a quem vale a pena. Não é como se Jesus olhasse para você e visse as suas qualidades e falou: quantas qualidades, esse eu quero amar. Olha, que moça, que moço, e as suas qualidades, eu vou dar o meu amor. Não, o amor de Jesus não se destina a quem vale a pena. Ele cria em nós a oportunidade de receber esse amor. Ainda sobre as nossas deficiências, as nossas fragilidades e até mesmo o nosso pecado, Jesus olha para nós e Ele nos ama. Ele não nos rejeita. Sabe da nossa condição, sabe da nossa falha, do nosso pecado e não nos rejeita. Ele nos ama. Ele nos ama. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, o apóstolo Paulo faz muito dessa reflexão, né? Porque ele fala que existem homens e mulheres que estão deliberadamente entregues, né, para ser usados a despeito das suas condições. São pessoas desprezadas, exploradas, pessoas que foram ou que estavam numa condição de abuso, e mesmo assim o Senhor olhou para aquelas pessoas e decidiu usá-las para o seu ministério. Usá-las para uma jornada de restauração, não só para elas, mas para as pessoas que estavam à sua volta. Mostrar um caminho de renovação e de transformação. Não é que Deus olha e vê algo que vale a pena amar. Pelo contrário, Ele vê e Ele ama, independente da condição. Ele vê e Ele ama, independente do estado, da situação que a pessoa se encontra. O amor de Deus é um amor generativo. O amor de Deus está na Gênesis. O amor de Deus, ele não é um produto de uma manifestação que compõe o processo de algo que foi criado. Não, ele é o elemento para a criação. O amor, ele é frutífero. O amor, ele é fértil. O amor, ele é dadivoso, né? Ele tem dádivas, ele se dá, ele se permite. O amor é fértil. O amor está nesse lugar polígeno, ele se entrega. Ele tem múltiplas qualidades, e ele se manifesta como um todo, ele se entrega. É esse amor fecundo, esse amor fértil. O amor tem essa condição, o amor é ação. O amor é a ação que faz existir. O amor é a ação que faz ou que põe ou que propõe existência. O que você está querendo dizer, Rafa? Tudo isso eu estou falando para que você saiba que o amor veio primeiro. Antes de você existir, o amor veio primeiro. Deus amou antes de fazer você e a mim, antes de criar a mim e a você. O amor veio primeiro. Ele decidiu amar a nós, porque como Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, antes mesmo de criar a cada um de nós, sabia que em algum momento a nossa condição seria degradada, caída, fragilizada. E Ele poderia falar: não vou mexer com isso não. Não vou criar essa humanidade aí, porque ela vai me dar dor de cabeça lá na frente.
Mas não, pelo contrário, ele vê, ele sabe da condição e ele, em amor, decide criar. E mais, não manipula o que ele cria, não faz das pessoas ventrílocos, né, bonequinhos, né, para a sua própria manipulação. Não faz soldadinhos de chumbo, onde ele vai mexendo as peças, né, manipulando as suas ações. Não, ele dá livre arbítrio, dá liberdade, para que nós possamos, a partir da nossa consciência, definir o que queremos para seguir, para continuar, ou o que não queremos. Diante de Deus, nós temos a oportunidade de amá-lo e acolhê-lo, mas temos também a mesma oportunidade, na mesma frequência, de rejeitá-lo. E Jesus nos ama, mesmo se rejeitarmos a Ele, nos dando a condição de vida, nos dando ar para respirar e uma oportunidade de um novo dia. O Senhor nos ama, a despeito da nossa condição, da nossa situação. O amor é esse lugar de Deus que nos ensina que está no acreditar. Amor é acreditar, amar é acreditar. Amar é dar a possibilidade à humanidade de ser e de existir. Amar é a capacidade de conviver com aquele ou aquela que ainda não é. Com uma profunda esperança, com uma profunda confiança e com uma profunda fé deste ou desta vir a ser. É assim que Deus nos acolhe no seu amor para todos os dias, nos acolhe no seu amor para todos os dias, com uma qualidade de ensino que se manifesta na possibilidade de fazer com que eu e você se inspire. Que nós nos inspiramos nessa persona de Jesus para agir, né, a todos os outros que se manifestam em nosso caminho. Falei do amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E é difícil explicar o amor de Deus, porque ele é profundo, ele é intenso, ele é grandioso. O nosso amor é diferente. O nosso jeito de amar não é um amor que antecipa a criação. Pelo contrário, a gente precisa de imagem. A gente precisa de corpo. A gente precisa de uma identificação estética. A gente precisa de matéria, a gente precisa de objeto. A gente é frágil demais, a gente precisa de coisas para amar. Se você tem coisas, se você tem qualidades, se você tem belezas que me agradam, se você tem atributos, objetos, posses, eu te amo. Se você não oferece nada, eu não dedico, não devoto a ti o meu amor. É esse tipo de amor que nós temos. Um amor interessado, interesseiro. Jesus ama sem mesmo ver, sem corpo, sem imagem, sem objeto. Por isso o amor de Deus é diferente do nosso. Não pressupõe virtudes, não pressupõe qualidades. O que Jesus, por sua vez, diante de Pedro, vê um sujeito frágil, perdido no seu auto-engano. Vê em Pedro uma pessoa perdida e até pretensiosa, né? Não, Jesus, vou estar contigo até a morte. Não vai acontecer, não vou deixar isso acontecer contigo. Pretensioso. Vê em Pedro um ser humano falho. E o que ele faz? Simplesmente ama. Não rejeita. Simplesmente ama. É como se ele olhasse, né? Nesse texto é extraordinário. É como se ele dissesse: olha, Pedro, você vai me negar. Passando a cabeça, assim. Ele
todo cheio de si, né? Falando, não, eu estou contigo, não vou deixá-lo. E Jesus falou, não, Pedro, você vai me negar, você vai chegar um momento que você vai se iludir ao meu respeito, se é que já não está iludido. Você não paga o que você está falando. É como se Jesus dissesse isso para Pedro. E essa fala de Pedro é uma fala para todos nós. Quando a gente chega para uma relação, a gente não pode chegar altivo, achando que a gente resolve, que a gente tem as capacidades necessárias para controlar e desenvolver e manifestar essas relações. Especialmente com Deus também, não é diferente. Então, se achegar a Deus é não vir por cima, né? Mas é baixar a guarda, manter o lugar de humildade, com muito cuidado, a expressão e as comunicações, as falas que estão sendo, né, entregues a nós, para que nós possamos, a partir disso, ter uma leitura mais refinada, da complexidade do outro, da complexidade de Deus. Por isso, na relação, não vem por cima, mas baixe a guarda, seja humilde, e seja como Deus, seja como Jesus. Ame primeiro, e faça com que o amor se manifeste antes do seu olhar, das suas percepções, dos seus pré-julgamentos, dos seus pré-conceitos. Acolha toda e qualquer relação, divina ou humana, no lugar ou na base, né, do amor, do respeito, do cuidado e da misericórdia, porque é o que o Senhor entrega para nós antes mesmo de nós existirmos. Nunca diga assim, eu não quero, eu não perdoo, eu rejeito, essa pessoa não vale. Não fale assim de outra humanidade, porque Jesus amou ainda essa pessoa na condição que está e dará oportunidades para que ela possa ser transformadas, possam ser transformadas. Jesus está dando, assim como Deus deu para cada um de nós um caminho de transformação. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, que nós possamos aprender juntos com Jesus a beleza de amar uns aos outros. A minha oração é uma oração de gratidão a Deus, porque Deus sabe de mim, Deus sabe ao meu respeito, Deus sabe de você, Deus sabe tudo ao seu respeito. Você talvez saiba o que eu coloco no meu Instagram, o que eu compartilho no meu story. Talvez você me coloque nos seus melhores amigos. E aí eu saiba de outras coisas que você não fala publicamente. Mas Jesus tem acesso a tudo. Ele está no melhores amigos. Ele sabe de todas as coisas, compreende e sabe da sua condição. E mesmo assim, sabendo dos seus erros, falhas e defeitos, Ele decidiu te amar. O amor de Deus merece de nós um lugar de gratidão. Ele sabe de mim e ainda me ama. Ele sabe de você e ainda te ama. Por isso a nossa súplica deve ser de que o nosso amor não seja um amor iludido. Em momento algum. Ame ao Senhor como Ele nos amou. E que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos preparar a mesa. Vamos servir, a mesa aos nossos amigos, amigas, irmãs, irmãos. E eu peço para que você, ao se servir do pão e do cálice,
Não se sinta julgado. Não se afaste da mesa. Mas participe desse lugar. Porque um dos movimentos de amor de Deus para cada um de nós é dar você o lugar à mesa. A mim, Rafa, nessas condições que estou, sim. Porque ao nos examinar, sabemos que há coisas que poderiam nos tirar da mesa de afeto. Mas Jesus disse, não. Você tem lugar à mesa. Porque eu te amo e te acolho e te dou uma nova oportunidade. Vinde a mim, meus filhos. Você vai receber o pão, vai receber o cálice. Eu peço para que você não coma do pão e nem beba do cálice antes que todos se sirvam, para que nós possamos fazer esse momento juntos, como família, como filhos de Deus que amam, né? E que querem ser amados. Podem receber o pão. Esse pão é o corpo de Cristo. O cálice é a nova aliança que Jesus faz com cada um de nós e que nos dá esse lugar de celebração. Uma súplica que o amor de Deus não seja um amor iludido. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Exaltamos a Ti. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o cálice da nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sirva-se, compreendendo a importância desse pão e desse cálice. Sirvam-se a todos. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, de comer o pão, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que comerem e beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Louvamos ao Senhor. Todos se serviram? Esse pão deixa de ser somente uma substância natural e passa a ser a representação do corpo vivo. O pão vivo que desceu do céu. Mas também o pão que foi dilacerado, o pão sofrido, o pão de dor. O pão que é dado em favor de você. Um pão que é dado em favor de mim. Jesus sobe a cruz do Calvário para a morte. Uma morte que dilacera o teu corpo para que nós não venhamos a morrer em nossos delitos e pecados. E reconhecendo a entrega de Jesus no teu corpo, sacrificado por nós, nós comemos esse pão em memória da sua entrega e do seu lugar de salvação que Ele nos entrega, que Ele nos atribui. Coma do pão em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer. Te exaltamos, Jesus.
exaltamos a Ti, louvamos o Seu nome, glorificamos, porque o Seu amor é sem igual. O Senhor é o amor. E é o Seu amor que nos salvou, é o Seu amor que não nos rejeitou. É o Seu amor. Obrigado, Jesus, pela Tua entrega, pela oportunidade da salvação em Teu nome. Obrigado, Jesus. Da mesma forma, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre quando comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Erga o cálice e celebre com um brinde à vida, um brinde à vida de Deus em cada um de nós. Beba desse cálice em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Com gratidão, Jesus. Com alegria. Com um sorriso renovado. O Senhor nos desperta para que nós possamos saborear a vida. Desperta ao Senhor o nosso sorriso. Sensibiliza, Senhor, o nosso olhar. Nos dá a oportunidade de atribuir àqueles que nos feriram o perdão. Nos dá, Senhor, a coragem de perdoar. Nos dá, Senhor, a coragem de dedicar afeto, amor e reconciliação. Nos dá, Senhor, a oportunidade como essa que nos é dada, de sempre nos curvar diante de Ti com um gesto de gratidão, porque o Senhor sabe de nós e ainda nos ama. Não é um amor por causa de, mas um amor a despeito e apesar de. O Senhor nos ama. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por nos acolher em Seus braços de amor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te exaltamos. Toda honra, toda glória, majestade, domínio, nós entregamos a Ti. Sejas tudo, Senhor, em nós. Que nós possamos ser tudo para Ti. Todo para Ti. Com suas mãos levantadas, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos, sejam encharcados desse amor, envolvidos por essa plenitude, impactados, para que esse amor reflita nas suas relações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados com todas as sortes e bênçãos espirituais. Vá para uma semana de paz, de alegria, de comunhão, de restituição e de renovação. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém. Obrigado.